Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma história fascinante e cheia de reviravoltas que certamente vai surpreender vocês. A enigmática e extraordinária jornada de Raven Darkholme, mais conhecida como Mística. Acompanhem enquanto exploramos como uma mutante de pele azul, rejeitada pela sociedade, se transformou em uma das personagens mais complexas e imprevisíveis do universo Marvel, dominando a arte da metamorfose e transformando-se em um símbolo da luta pela sobrevivência em um mundo que teme e odeia aqueles que são diferentes. E não se esqueçam de deixar nos comentários qual personagem vocês gostariam de ver na próxima vez. Escrevam aí embaixo e ajudem a decidir qual será o próximo herói ou heroína que exploraremos aqui no canal. Em um mundo onde mutantes são temidos e perseguidos, existe uma figura que consegue ser ainda mais enigmática e imprevisível que todos os outros: Mística. Nem heroína, nem vilã, ela é uma sobrevivente. Com a capacidade de assumir qualquer forma humana, Mística representa o maior pesadelo da humanidade, o inimigo que pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, usando qualquer rosto. Mas por trás dessa habilidade extraordinária e dessa personalidade complexa, existe uma história de sobrevivência, traição e uma luta constante para encontrar seu lugar em um mundo que a rejeita. Quem é realmente Raven Darkholme, a mutante conhecida como Mística? Qual é a verdadeira face por trás de todas as máscaras que ela usa? Hoje, vamos mergulhar na fascinante jornada dessa personagem que transcende as definições simples de bem e mal, e que se tornou uma das figuras mais icônicas e complexas do universo Marvel. Raven Darkholme, conhecida como Mística, é uma das mutantes mais antigas do universo Marvel. Nascida no final do século XIX, sua condição mutante se manifestou ainda na infância, quando sua pele azul e seus olhos amarelos a tornaram alvo de preconceito e violência. Diferente de outros mutantes que podem esconder sua natureza, Mística carrega sua diferença na própria aparência, um estigma que a acompanha desde os primeiros anos de vida. Em sua primeira aparição nos quadrinhos, em 1978 na revista Mestre Marvel #16, Mística já era apresentada como uma vilã manipuladora. No entanto, sua história de origem completa só foi revelada anos depois, mostrando uma vida marcada pela rejeição familiar e social. Abandonada pelos pais biológicos, Raven aprendeu desde cedo que sua sobrevivência dependia apenas de si mesma e de sua extraordinária habilidade de metamorfose. O desenvolvimento de seus poderes foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Se por um lado ela podia se camuflar entre os humanos comuns, assumindo qualquer aparência desejada, por outro, isso a colocou em uma constante crise de identidade. Quem é o verdadeiro eu quando se pode ser qualquer pessoa? Esta questão filosófica perseguiria Mística por toda a sua existência. Ao longo de décadas, Mística construiu inúmeras identidades falsas. Ela foi espiã, terrorista, agente governamental e até mesmo senadora dos Estados Unidos. Sua longevidade incomum para uma mutante permitiu que ela testemunhasse eventos históricos cruciais e participasse de acontecimentos que moldaram o século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela já atuava na Europa, onde eventualmente conheceria e adotaria a jovem Destiny, Irene Adler, uma mutante com habilidades precognitivas que se tornaria sua parceira romântica por décadas, um relacionamento revolucionário para os quadrinhos da época. Outro capítulo crucial em sua história é sua relação com seus filhos. Mística é mãe biológica de Nigra Kravler, Kurt Wagner, fruto de seu relacionamento com o mutante demoníaco Azazel, e mãe adotiva de Rogue, Anna Marie, a quem acolheu quando esta era apenas uma adolescente assustada com seus poderes recém-manifestados. As complexas relações familiares de Mística revelam uma faceta surpreendentemente humana dessa personagem. Apesar de sua aparente frieza, ela é capaz de amor profundo, mesmo que expresso de formas não convencionais. A criação de Mística pelos autores Chris Claremont e Dave Cockrum representou uma verdadeira revolução nos quadrinhos. Numa época em que os personagens femininos raramente tinham profundidade psicológica, Mística emergiu como uma força da natureza, independente, moralmente ambígua e impossível de categorizar. Sua origem reflete não apenas a condição mutante, mas também questões universais sobre identidade, aceitação e o preço da sobrevivência em um mundo hostil. A jornada de Nova nos quadrinhos é marcada por arcos épicos que transformaram o personagem. A trajetória de Mística nos quadrinhos é tão versátil quanto sua própria personalidade, transitando entre diferentes alianças e motivações ao longo de 5 décadas de publicações. Entre suas histórias mais marcantes, destaca-se sua liderança na segunda formação da Irmandade de Mutantes Malignos, grupo que ela transformou em uma força de operações secretas focada não apenas em combater os X-Men, mas também em proteger mutantes perseguidos. Esta fase revelou Mística como uma estrategista brilhante, capaz de planejar operações complexas e liderar personalidades igualmente complexas.
Um ponto de virada crucial ocorreu na saga Dias de um Futuro Esquecido, onde os leitores descobriram que em uma linha temporal alternativa, Mística seria responsável pelo assassinato do senador Robert Kelly, desencadeando uma caçada aos mutantes que levaria à criação dos Sentinelas e ao quase extermínio da espécie mutante. Este arco estabeleceu Mística como uma personagem cujas ações têm consequências de longo alcance, capazes de alterar o destino de toda uma espécie. Nos anos 90, a série X-Men, Primeira Classe, explorou a juventude de Mística e sua amizade com Charles Xavier, revelando que os dois compartilharam uma ligação próxima antes de seguirem caminhos ideológicos opostos. Esta revelação adicionou novas camadas à sua personalidade, mostrando que seus conflitos com os X-Men têm raízes emocionais profundas, não apenas ideológicas. A traição percebida por parte de Xavier, que buscava uma coexistência pacífica com humanos enquanto Mística defendia uma postura mais radical de autodefesa mutante, deixou cicatrizes emocionais que influenciariam suas escolhas por décadas. Um dos arcos mais controversos envolvendo Mística foi sua infiltração no governo dos Estados Unidos, quando assumiu a identidade da senadora Kelly, após a morte do senador original, e mais tarde se tornou conselheira de segurança nacional. Usando estas posições de poder, ela manipulou políticas antimutantes de dentro do sistema, numa ironia que demonstra sua visão pragmática da luta pelos direitos mutantes. Este período revelou uma Mística política astuta, capaz de jogar com as mesmas instituições que a perseguiram. Na icônica minissérie Deus Ama, o Homem Mata, Mística enfrentou o fanatismo religioso do reverendo William Stryker, cujo movimento purista antimutante ameaçava todos os portadores do Gene X. Forçada a uma improvável aliança com os X-Men, ela demonstrou que, apesar de suas diferenças, sua lealdade à causa mutante supera quaisquer conflitos pessoais quando a sobrevivência da espécie está em jogo. Nos quadrinhos mais recentes, Mística se juntou oficialmente aos X-Men na Ilha-nação Mutante de Krakoa, onde todos os mutantes receberam anistia por crimes passados. No entanto, sua integração à sociedade mutante tem sido turbulenta, especialmente após ser traída pelo Conselho Silencioso, o governo de Krakoa. Sua busca por vingança contra Magneto e Xavier revelou que, mesmo em um suposto paraíso mutante, Mística continua sendo uma força imprevisível movida por suas próprias convicções. No cinema, a trajetória de Mística ganhou contornos igualmente complexos. Na trilogia original dos X-Men, interpretada por Rebecca Romijn, ela era apresentada como a implacável tenente de Magneto. Já na série de filmes Primeira Classe, com Jennifer Lawrence no papel, acompanhamos sua transformação de jovem idealista a revolucionária endurecida, culminando em X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, onde ela se torna chave para salvar ou condenar o futuro da humanidade e dos mutantes. Tanto nos quadrinhos quanto nas adaptações cinematográficas, os arcos de Mística compartilham um tema comum: a busca por liberdade em um mundo que tenta constantemente definir, controlar e eliminar aqueles que são diferentes. Sua jornada reflete os dilemas morais enfrentados por minorias perseguidas ao longo da história. Até que ponto é justificável usar violência para se defender? É possível manter princípios morais quando se vive sob constante ameaça? Essas questões fazem de Mística não apenas uma personagem fascinante, mas um símbolo das lutas sociais contemporâneas. A principal habilidade de Mística é sua metamorfose molecular, um poder que transcende as limitações da maioria dos shapeshifters do universo Marvel. Diferente de outros metamorfos, Mística não apenas altera sua aparência superficial, ela remodela sua estrutura celular completa, permitindo uma transformação perfeita em qualquer ser humano, independente de gênero, idade ou constituição física. Seu controle sobre esta habilidade é tão refinado que pode replicar impressões digitais, retina, timbre de voz e até mesmo DNA temporariamente, tornando-a virtualmente indetectável mesmo para tecnologias avançadas de segurança. Os limites físicos de sua metamorfose são notáveis. Mística pode reduzir ou aumentar sua massa corporal em até 30%, permitindo que imite pessoas significativamente mais altas, baixas, magras ou corpulentas que sua forma natural. Esta habilidade, no entanto, tem limitações. Ela não pode replicar poderes sobrenaturais ou habilidades meta-humanas, apenas aparências. Quando imita um mutante com características físicas especiais, como o Wolverine, ela consegue replicar suas garras, mas estas seriam feitas de seu próprio tecido celular, não de adamantium. Um aspecto frequentemente subestimado de seus poderes é a memória celular extraordinária. Mística é capaz de memorizar centenas de identidades diferentes, armazenando cada detalhe físico e comportamental com precisão absoluta. Esta capacidade mnemônica se estende à sua adaptabilidade psicológica. Ela pode assumir não apenas a aparência, mas também maneirismos, sotaques e padrões de fala de suas vítimas, resultado de décadas de treinamento em observação comportamental e técnicas de infiltração. Além de seus poderes mutantes,
Mística possui habilidades adquiridas que a tornam uma adversária formidável. Ela é uma combatente excepcional, versada em dezenas de estilos de luta diferentes, uma atiradora de elite e especialista em técnicas de espionagem e sabotagem. Sua longevidade incomum lhe proporcionou tempo para dominar diversas línguas, tornando-se poliglota fluente em mais de uma dúzia de idiomas, e adquirir conhecimentos profundos sobre tecnologia, química e táticas militares. Uma característica menos conhecida, mas crucial, é seu fator de cura acelerado. Embora não tão poderoso quanto o de Wolverine, este poder permite que ela se recupere rapidamente de ferimentos não letais e resista a toxinas e doenças. É esta combinação de regeneração celular e controle molecular que explica sua longevidade excepcional. Mística tem mais de um século de idade, mas mantém a vitalidade física de alguém muito mais jovem. Na evolução recente dos quadrinhos, foi revelado que Mística pode manipular seus órgãos internos, realocando-os para evitar ferimentos fatais, uma adaptação biológica extrema que sublinha sua natureza como sobrevivente suprema. Em cenários de combate, esta capacidade lhe confere uma vantagem imprevisível, permitindo que sobreviva a ataques que matariam instantaneamente um humano comum. Esta combinação única de habilidades naturais e adquiridas faz de Mística não apenas uma das mutantes mais versáteis do universo Marvel, mas também uma das mais perigosas. Sua verdadeira força, no entanto, não reside apenas em seus poderes físicos, mas na imprevisibilidade estratégica que eles proporcionam. O universo social de Mística é tão fluido quanto sua própria identidade, marcado por alianças temporárias e rivalidades duradouras. Sua relação mais significativa foi sem dúvida com Destiny, Irene Adler, a vidente mutante que compartilhou décadas de sua vida. Este relacionamento representa um marco na representatividade LGBTQ+, nos quadrinhos mainstream, sendo uma das primeiras relações lésbicas implícitas nas grandes editoras americanas. O vínculo entre as duas transcendia o romântico. Destiny, com sua capacidade de prever o futuro, complementava perfeitamente a adaptabilidade de Mística, formando uma parceria tanto tática quanto emocional. A morte de Destiny nas mãos de Legion foi um dos poucos momentos em que vimos Mística verdadeiramente vulnerável, revelando a profundidade de seus sentimentos raramente expostos. Magneto figura como um aliado recorrente, embora a relação entre os dois seja permeada por desconfiança mútua. Ambos compartilham a visão de que mutantes devem lutar ativamente por sua sobrevivência, mas discordam frequentemente sobre métodos e prioridades. Nos filmes da série X-Men, Primeira Classe, esta dinâmica é explorada em profundidade, mostrando como Magneto influenciou a transformação de Mística de idealista a revolucionária pragmática. A Irmandade de Mutantes, grupo que Mística liderou em diversas formações, incluiu personagens como Blob, Pyro, Avalanche e sua própria filha adotiva, Rogue. Sua liderança deste grupo demonstrou sua capacidade de unir personalidades voláteis sob uma causa comum, embora muitas destas alianças tenham terminado em traição, um padrão recorrente na vida de alguém que raramente revela suas verdadeiras intenções. No campo dos antagonistas, Professor Xavier representa seu opositor ideológico mais constante. Embora tenham compartilhado uma amizade na juventude, como revelado nos filmes e posteriormente adaptado para os quadrinhos, suas filosofias divergentes sobre a coexistência mutante humana os colocaram em lados opostos do conflito. Xavier vê em Mística o exemplo perfeito de como o medo e o ressentimento podem corromper até mesmo os mais idealistas, enquanto ela o considera ingênuo por acreditar que humanos algum dia aceitarão verdadeiramente os mutantes. Seus relacionamentos familiares são particularmente complexos. Com Nigra Kravler, seu filho biológico, Mística mantém uma relação distante e conflituosa. Ela o abandonou ao nascer devido à sua aparência demoníaca, um ato que ele nunca perdoou completamente. Já com Rogue, sua filha adotiva, desenvolveu um vínculo profundo, embora tumultuado. Inicialmente, Mística manipulou Rogue para servir aos interesses da Irmandade, mas eventualmente desenvolveu um genuíno afeto maternal, demonstrando que, apesar de sua natureza calculista, é capaz de conexões emocionais autênticas. Entre os inimigos pessoais, destaca-se Forge, o inventor mutante responsável pela criação de armas antimutantes que causaram a morte de Destiny. A vingança contra Forge tornou-se uma obsessão para Mística, exemplificando como, apesar de sua aparente frieza, ela pode ser movida por emoções intensas quando aqueles raros indivíduos que ama são ameaçados. Estas relações complexas refletem a natureza paradoxal de Mística, uma sobrevivente solitária capaz de lealdade feroz, uma manipuladora que ocasionalmente revela vulnerabilidade genuína, uma revolucionária cujas ações são frequentemente motivadas por conexões pessoais profundas que poucos conseguem perceber por trás de suas muitas máscaras. Ao final desta jornada pela vida de Raven Darkholme, percebemos que Mística transcende as definições convencionais de heroísmo e vilania. Ela é, acima de tudo, o reflexo de uma verdade incômoda.
Em um mundo que persegue a diferença, a sobrevivência muitas vezes exige que se use as mesmas armas do opressor. Sua trajetória centenária, marcada por metamorfoses não apenas físicas, mas também ideológicas, nos faz questionar onde termina a máscara e começa a pessoa real. As recentes tramas nos quadrinhos sugerem um futuro intrigante para esta personagem enigmática. Com a criação da nação mutante de Krakoa e o sistema de ressurreição desenvolvido pelo Cinco, existe a possibilidade de Mística finalmente reunir-se com Destiny, potencialmente alterando sua perspectiva sobre lealdade e propósito. Se há algo que a história nos ensinou sobre Mística, é que suas motivações mais profundas sempre estiveram ligadas a proteger aqueles raros indivíduos que conseguiram penetrar sua armadura emocional. Uma teoria particularmente provocativa sugere que Mística poderia eventualmente assumir a liderança de uma facção dissidente em Krakoa, desafiando o Conselho Silencioso com uma visão mais radical de autodeterminação mutante. Sua experiência em infiltração e subversão a tornaria uma adversária formidável para o establishment mutante, potencialmente desencadeando uma guerra civil que testaria os limites da utopia krakoana. Nos futuros projetos cinematográficos da Marvel, agora que os X-Men estão sendo integrados ao MCU, Mística oferece oportunidades narrativas fascinantes. Sua capacidade de infiltração e sua natureza moralmente ambígua a tornam perfeita para histórias de espionagem e intriga política, possivelmente como antagonista em produções que exploram as tensões entre o mundo humano e o surgimento de mutantes. Independentemente do caminho que os criadores escolham para esta personagem extraordinária, uma coisa permanece certa: Mística continuará a nos fascinar precisamente porque ela representa a complexidade da condição humana, ou mutante, em sua forma mais pura. Sua capacidade de transformação não é apenas um poder físico, mas uma metáfora para a adaptabilidade necessária à sobrevivência em tempos de perseguição. Em última análise, talvez a verdadeira face de Mística seja precisamente esta: a metamorfose constante, a recusa em ser definida ou limitada por expectativas alheias. Em um mundo obsessivamente categorizado entre heróis e vilões, ela persiste como um lembrete de que a realidade raramente se conforma a tais simplificações. E nessa resistência à classificação, nessa liberdade radical de reinvenção contínua, talvez esteja seu maior legado e sua lição mais valiosa para todos nós.